Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Bom é estarmos nesse santo lugar. Glória a Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Você notou que cada hino da nossa harpa cristã é uma mensagem maravilhosa? Você que está sentado bem lá atrás, se for possível, vem mais à frente um pouquinho. Vem mais à frente um pouquinho, os irmãos estão mais lá atrás, por gentileza. Eu fico muito grato por essa compreensão. Deus está despertando e devagarinho os irmãos estão entendendo que é necessário estudar a palavra de Deus, meditar nas Sagradas Escrituras. Dessa feita nós vamos pensar que tipo de semente estamos a semear. Fala comigo. Que tipo de semente estamos a semear? Agora nós vamos mudar. Agora, estou a semear. Que tipo de semente estou a semear? De novo. Que tipo de semente estou a semear? Abra sua Bíblia. Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 10. Glória a Deus. Quem pode ficar de pé? Aprendemos que ao ler a palavra ficamos de pé, né? Vamos continuar conservando esse bom costume. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Podeis assentar, queridos? Glória a Deus. É comum alguém se expressar desta forma: meu filho está estudando numa boa escola, procuro ajudar, procuro fazer o meu melhor por ele, por eles. O outro diz assim: procuro dar aos meus filhos o que nunca recebi dos meus pais. São coisas que normalmente se ouve alguém se expressar assim. O texto que acabamos de ler nos diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Diga comigo: semeando e colhendo. O reino de Deus é assim: semeamos e colhemos. Às vezes demora um pouco, só Deus sabe o tempo da colheita, mas semeamos na fé, porque, irmãos, é pela fé que nós semeamos. Eu nunca contei como foi a minha conversão no ano de 1966. A maioria de vocês nem nascido era, mas houve alguém que semeou na minha família. Houve alguém, um diácono de saudosa memória, que semeou, o irmão Salatiel Barbosa. Diácono Salatiel Barbosa ficou um ano, pastor Daniel, ele ficou um ano lá em casa estudando, ensinando, com muito carinho.
E meu pai era um homem muito dedicado ao catolicismo. Tia Maria e o tio Romualdo eram 3 famílias muito dedicadas ao catolicismo na região. Mas ele ia ali toda semana, dia de sexta-feira, ele ia para lá, para a nossa casa, e abria a Bíblia e ensinava, discipulando a nossa família. Foi uma boa semeadura, porque quando veio a colheita, foram 3 famílias que se renderam a Cristo. Só de adolescente eram 23. Então nasceu uma congregação naquela região de Vila Valério. Então, amados, Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Por quê? Alguém semeou, alguém estendeu a mão e semeou, e você recebeu a semente, recebeu a palavra, ela germinou, está frutificando. Um sinal que a palavra está frutificando é que você tem interesse pela palavra de Deus. Eu louvo a Deus, porque ainda existe o remanescente. E é o remanescente que vai subir, irmãos. É o remanescente que vai subir. É aquele que leva a sério as coisas que Jesus levou a sério. Por quê? A semente nasceu em mim. Porque ela nasceu, hoje você pode falar, hoje você pode testemunhar. Quem é que não se lembra do dia da sua conversão? Quem é que não se lembra do dia que você desceu as águas batismais? Do dia que você recebeu o batismo com o Espírito Santo? Não há como esquecer, porque são fatos, coisas interessantes que a pessoa guarda até Jesus voltar, ou até o dia que Jesus nos permitir viver. Por quê? Tudo que semear vai colher. Paulo, falando aos Gálatas, havia lá uma classe de gente muito difícil de se lidar, mas na autoridade da palavra, Paulo ensinou, Paulo ensinava. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 6, ele fala, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Importante é não se envergonhar e nem envergonhar o Evangelho. Então a semente que brotou, que nasceu, frutificou, nos dá esta condição de honrar, de amar, de servir, de desejar afetuosamente o genuíno leite que é a palavra de Deus. Me preocupa, irmãos. Sei que o pastor Daniel também se preocupa, os irmãos obreiros, as irmãs se preocupam. Há um grande número de pessoas que não têm interesse. Essa é a verdade. Não tem o devido interesse pelas coisas do Pai. Porque quando vem o temporal, quando vem determinadas situações, já me aconteceu de visitar alguém no leito, no hospital, e a pessoa falar
coisas tão lindas para mim, eu poder ouvir daquela pessoa e sair dali mais convicto do meu chamado. Porque pessoa que está no leito, estava ali, mas estava ali na bondade, na misericórdia do Senhor, crendo: se Jesus quiser me levar, vai me levar, se quiser me curar, Ele vai me curar. Ou seja, uma maturidade espiritual maravilhosa, nada de desespero, porque a palavra dá ao crente essa sustentabilidade, essa confiança, essa certeza: Deus está comigo nesta peleja. A pessoa fala assim: Deus está comigo nesta peleja. Aleluia. Então, é maravilhoso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 23. São 4 tipos de sementes, mas eu só quero comentar um pouco sobre aquela semente que nasceu em boa terra. A boa terra é o seu coração, o meu coração. E de acordo com as nossas condições, o Senhor faz frutificar. Você é um canal de bênção. Às vezes, até mesmo sem falar, até mesmo no seu silêncio, você transmite algo do Senhor, porque você está resplandecendo. Aleluia. Moisés, quando desceu do monte, a Bíblia diz que o povo não conseguia olhar para o rosto dele, porque brilhava intensamente. Então esse brilho que você tem no seu rosto é o resultado da semeadura, porque a palavra nasceu. Quem encontrou pode ler para nós, por gentileza. Mateus 13, 23. Aleluia. O que produz 30 está feliz, alegre, porque é dentro da capacitação, dentro da obediência ao chamado. Então o Senhor vai abençoando, o Senhor vai trazendo o progresso, o crescimento. Ninguém fica estacionado, paralisado, buscando ao Senhor. Certo dia, ali em Cariacica, sede, uma palavra para os obreiros, e eu trouxe uma palavra para eles, e naquela palavra Deus me deu um toque para falar para eles sobre a quantidade de veículos abandonados pelas ruas. Você já pensou nisso? Quase todas as ruas têm um veículo abandonado, que ninguém está se interessando em remover. Um veículo que ninguém se interessa por ele, até o dia que se toma uma providência, que se toma uma decisão, às vezes até judicial, que tem que ser removido dali, e às vezes vai para uma empresa de reciclagem, vai para o forno, passa pelo processo, e aquilo ali vira se derrete de tão quente que é, de tanto calor que é.
uma temperatura altíssima, e aquilo derrete. Mas não é assim com o crente, porque nós somos chamados para andar com Deus, nós somos chamados para semear a boa semente. Então eu dizia para os obreiros: não podemos ser um carro, um veículo abandonado, porque se depender de Deus, se depender do Espírito Santo, jamais seremos esquecidos, porque Ele vela pela sua palavra para cumpri-la, e Ele tem plano, Ele tem propósito na sua vida, na minha vida. Então, o que estamos produzindo no reino de Deus? É uma noite para nós pensarmos, porque o investimento que Deus fez na sua vida e na minha vida é algo que não conseguimos explicar, não há como explicar. João capítulo 3, versículo 16, é o textuário do Novo Testamento. Diga comigo: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu porque Deus amou o mundo de tal maneira. Coloca lá no telão, querido. João 3,16 é o nosso textuário do Novo Testamento. Então, ninguém consegue explicar. Eu não consigo explicar o que Ele fez por mim. Tem até um hino da nossa harpa cristã que diz mais ou menos assim: oh, porque Jesus me ama, eu não posso, eu não consigo explicar. Por que isto? Porque um planta, Paulo falou, né? O outro vai regar, mas é Deus quem dá o crescimento. O que Deus está fazendo na sua vida é algo que ninguém consegue explicar. Aleluia. Cada dia Ele faz uma coisa nova. Cada dia Ele faz coisa nova na nossa vida. Então, o interesse pela palavra de Deus, o zelo pelo conhecimento de Deus, da sua palavra, porque o alimento traz saúde. Dependendo do que nos alimentamos, podemos nos fortalecer ou não. Mas nós aprendemos que a palavra de Deus é vida, que a palavra de Deus aviva, que a palavra de Deus levanta o abatido, que a palavra de Deus traz coragem para o medroso. Aleluia. Quantas pessoas que outrora totalmente desprezada, mas no dia que teve o encontro com o Senhor, no dia que a palavra nasceu no seu coração, há diferença. Outra vez vereis a diferença, os que servem a Deus e o que não serve a Deus. Então essa diferença, Satanás tem que respeitar. Satanás tem que respeitar um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque é através da palavra que nós resistimos.
Nós resistimos pela palavra. O próprio Senhor Jesus resistiu Satanás. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Nós vivemos pela palavra de Deus. Nós vivemos porque a palavra de Deus habita em nós. Se alguém recolher a Bíblia, o que está guardado no seu coração, ninguém conseguirá levar, porque você escondeu a palavra de Deus para não errar. Acontece, sim, acontece. Nossa caminhada, algumas decisões a tomar, mas você orou pela manhã, você buscou o Senhor, meditou na palavra. Então, na hora da tomada de decisão, você não age bruscamente, desesperadamente, porque dentro de você, dentro de nós, o Espírito Santo está dizendo: não é assim, não é assim, meu filho, não é assim, minha filha. O não de Deus, somente aquele que guarda a palavra para se submeter, para se humilhar diante da potente mão de Deus, diante do poder da sua palavra. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Eu acho muito linda essa história. Eunice e Lloyd, mãe e avó de Timóteo. Quem pode ler, por gentileza? O aprender é contínuo na nossa vida. Quem pode ler? Olha o testemunho aí. Obrigado. Coisa linda. Estou certo de que também habita em ti. Que segurança, irmão, a palavra de Deus nos dá. Que segurança. Trazendo à memória a fé não fingida, a fé autêntica. Você sabe quando a pessoa está falando por fé. Tivemos um obreiro na nossa congregação ali de Vila Velha, estava fazendo seminário e estava muito animado, querendo pregar, querendo ter uma oportunidade, e tinha algumas dificuldades. Então ele me falou: eu preciso de uma oportunidade porque eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu preciso. Eu falei: amém, o senhor vai ter oportunidade. Pode ser na quarta-feira? Pode. Mas quando chegou na terça-feira, ele me ligou. Eu falei: pastor, já do Gênesis ao Apocalipse não achei nada. Do Gênesis até o Apocalipse nada encontrei. Eu falei: hoje é terça-feira, até amanhã, quem sabe? Busca na madrugada. Mas na quarta-feira cedo ele me ligou, falou assim: não tem condição. Eu falei assim: o senhor vai falar o que está no seu coração, dá um testemunho da sua conversão, que até hoje eu não ouvi o senhor falar da sua conversão. Como foi a sua conversão?
Ou seja, a fé não fingida, irmãos. O vizinho percebe, o patrão percebe, o professor percebe, o pastor percebe, a esposa percebe. Imagine uma esposa que não tem coragem, não tem condição de pedir oração para o seu marido. Imagine uma esposa que não tem segurança, não tem coragem de chegar para o marido e falar assim: meu esposo, ore por mim, eu estou precisando muito de oração, ore por mim, eu estou assim, 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 ore por mim. É necessário ter uma fé autêntica, saber em quem tem crido, saber que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E quem é que me dá isso? A palavra de Deus. A palavra de Deus habite ricamente em nossos corações. Tem aqueles que acabam por idolatrar alguns salmos, principalmente o 91, ou Salmo 23, ou 46, mas toda palavra divinamente inspirada é apta para instruir em justiça. Dá para o crente a visão, abre os nossos olhos. Não estou dizendo esses olhos carnais, olhos do entendimento. A palavra de Deus traz para nós essa vida maravilhosa. Você vai abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 45. Fala do bom tesouro, o bom tesouro guardado. O bom tesouro guardado no seu coração. Ninguém sabe, só o Espírito Santo sabe, só Ele conhece o que vai dentro de nós. Aleluia. E é maravilhoso você conversar com alguém que tem em depósito algo do Senhor na sua vida. Está desaparecendo aquela geração que conserva um caderno, um livro, onde anota o que acontece no campo espiritual na sua vida. Deus falou assim e assim e assim, tal dia, em tal lugar, e usou o irmão fulano, a irmã. Por quê, irmãos? Porque no bom tesouro do seu coração existe um bem precioso. Quem pode ler? Lucas 6:45. Meu Deus, dá prazer ouvir coisas boas desses lábios. Não é a quantidade não, irmãos, é a qualidade do que brota de um coração do salvo por Jesus Cristo. Estudamos ontem pela manhã sobre a murmuração. É diferente, irmão. É diferente. Quem faz uso do bom tesouro, dá prazer conversar, dá prazer ouvir, porque a pessoa fala do que ela
experimentou de Deus. Fala do que ela vive com Deus. Sabe, Deus me despertou tal hora para orar. Sabe, eu estava lendo assim, Deus falou assim comigo. Ou seja, quando tem um sonho, não sai contando para A e para B, mas coloca diante do Senhor. Que sonho é esse que eu tive, Jesus? Se Deus não te dá o discernimento, procure o pastor da igreja, porque eu já vi coisas terríveis acontecer, porque a pessoa sonhou, não vigiou e contou o sonho para alguém, e aquilo foi uma derrota. Então, do bom tesouro do seu coração tira coisas boas, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quem crê nessa verdade, diga amém. O favo de mel. O favo de mel. Tivemos ontem à noite aqui num culto maravilhoso, uma ministração maravilhosa. Você poder se alimentar da palavra de Deus, a oportunidade que Deus nos concedeu ontem, de receber a ministração da palavra de Deus, é maravilhoso, irmãos. Sentir o sabor, mas nem todos. Tão bom seria que 100% dos que estavam aqui tivesse sentindo a doçura da palavra de Deus. Glória a Deus. Mas a maioria dos irmãos foram alimentados com a palavra de Deus, porque Deus faz nova todas as coisas. Deus, Ele coloca no seu coração, para que você possa distribuir, para que não fique só para você, só para mim. Tive uma experiência no meu trabalho um certo dia. Houve lá uma paralisação e ficamos totalmente parados. E em dado momento estivemos conversando e começamos falando de Jesus, falando da obra do Senhor nas nossas vidas. Quando lá para as tantas, o moço falou para mim: rapaz, eu não sabia que Deus pudesse te usar dessa forma. Deus está trabalhando na minha vida. Naquela semana mesmo ele se rendeu a Cristo. Hoje ele é um obreiro na casa do Senhor. Ou seja, precisamos de abrir a boca. Às vezes as primeiras experiências trazem uma certa insegurança, às vezes ficamos um pouco trêmulo, mas abra a boca, que o Espírito Santo vai te usar para você falar, para você lançar a boa semente da palavra de Deus. Porque às vezes a pessoa está sedenta, tão necessitada, tão carente, e perdemos a oportunidade de alguém chegar para você e dizer assim, e falar bem assim: a senhora pode orar por mim? Eu vejo que a senhora tem algo diferente. A senhora pode orar por mim? O senhor pode orar por mim? Olha que coisa linda, olha que oportunidade maravilhosa que Deus está concedendo. Você poder orar por alguém, porque nós oramos, mas quem opera é o Senhor.
É o Espírito Santo que sonda os corações. O que ele disse? Vós sois o sal da terra. O sal provoca a sede. Tem pessoa que fica tão incomodada com a sua presença que ela não suporta e acaba abrindo a boca e dizendo: o que está acontecendo? O que você tem que eu não tenho? Isso acontece na faculdade, isso acontece no trabalho, isso acontece na vizinhança. O que você tem? Você tem algo diferente. Aí o Espírito Santo testifica lá no seu íntimo, no seu coração: Deus conta comigo nessa semeadura. Diga comigo: Deus conta comigo. Ah, foi fraco, mais forte. Deus conta comigo nessa semeadura. A Bíblia diz que a seara é grande. A seara é grande, mas os ceifeiros são? Está vendo quantidade de banco vazio, irmãos? Os ceifeiros estão aqui nesta noite, amém? Mãos que estende para abençoar. Jamais estenderemos nossas mãos para amaldiçoar. Não. Estendemos nossas mãos para abençoar. Olha que coisa linda nós herdamos desde a nossa infância, desde a nossa infância, né? Aprendemos ali: a bênção papai, a bênção mamãe. Nós aprendemos isso. Nós não tínhamos a ciência que temos hoje. Sabemos que quando o pai diz assim: Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe minha filha, é uma porta aberta para Deus operar. Glória a Deus. Um pai que anda na presença de Deus, um pai que medita na santa e gloriosa palavra de Deus, tem condição de abençoar o filho e a filha. Tem. E as crianças percebem isso, né, irmãos? As crianças percebem, né? Ela chega com toda a sua sinceridade: a bênção papai, a bênção mamãe. Às vezes a mamãe fala Deus te abençoe e nem se importa muito com aquela expressão tão profunda que é: Deus te abençoe, o Senhor te abençoe. A bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores, está na palavra. Você não pode ser uma mãe ou um pai que venha falar determinadas coisas. Não, você é escolhida, você é ceifeira, você é um ceifeiro na seara de Deus. Você semeia a boa semente, porque a boa semente foi semeada no seu coração, germinou, brotou, e agora você tem condição também de semear daquilo que você aprendeu de Deus. Glória a Deus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descansos para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Paulo escreve aos irmãos, já estou na conclusão: o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Não são todos que se preocupam com esse termo, vida eterna. O que é isso?
Você dá a oportunidade para alguém falar por 5 minutos acerca desse tema. O que é vida eterna? Se ele não é um aluno da escola bíblica dominical, se ele não é um crente que participa de um culto de ensinamento, o que ele vai dizer? E se um pecador perguntar: fale-me um pouco sobre vida eterna, o que é vida eterna? E às vezes a pessoa fica sem condição de explicar, mas quando ela é trabalhada por Deus, quando ela dá lugar ao Espírito Santo, ela vai dizer assim: olha, eu vou dizer com as minhas próprias palavras, Ele me salvou. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou salvo, que eu sou salvo. Satanás, ele não resiste, porque a verdade está na sua boca, nos seus lábios. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Olha a expressão, não é vai. Já vi pessoas expressar: ninguém vai ao Pai senão, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele estava ali representando Deus. Por quê? Ele conta conosco nessa semeadura. Glória a Deus. Mas 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 e 2, para nós encerrar, diz que a fé não é de todos. Quão bom seria, né, irmãos, se todos tivessem essa fé autêntica. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 e 2, a gente percebe, porque o incrédulo não tem parte no reino de Deus. O incrédulo não tem parte, não pode, irmão, não pode. Há um impedimento. O Espírito Santo, ele não se revela para quem é incrédulo. É necessário crer. Eu creio, abrir a boca e dizer: eu creio no poder da palavra, eu creio no poder dessa semente, que é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa que toma a decisão de dizer: eu creio em Jesus Cristo. Sei que sou um miserável pecador, mas Ele tem poder para me perdoar. Quem pode ler para nós 2 Tessalonicenses? Está ali já? 3 e 1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é. E para que vou pegar aqui na... Está ali? No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas a fé habita em seu coração neste momento. Glória a Deus. Conclusão: a colheita é equivalente ao que semeamos. Feche os seus olhos neste momento. Senhor meu Deus e Pai, nos ajude, Pai. Nesta semeadura nós contamos com o Teu auxílio, porque nós somos dependentes do Senhor, dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Ao estender as nossas mãos na seara do Mestre,
Oh, aleluia, nos ajude, Pai, porque algumas pessoas precisam ser tocadas por essa semente. Na família da tua serva, na família do teu servo, tem pessoas carentes e necessitadas, e haverá uma abundante colheita para a honra e para a glória do nome do Senhor. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Pastor Daniel. Quem lembra do 16 da harpa? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor Ó, os 5. Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Quantas almas esse ano você já conseguiu levar ao Senhor? Aleluia. Se coloque de pé, amados. Nós queremos agradecer ao nosso Deus pela palavra que ouvimos, que a cada dia você possa semear. Pastor Braz usou uma expressão aqui, semeando, é gerúndio, é até o arrebatamento, né, pastor Reinaldo? Quando o arrebatamento não acontece, irmão, fale de Jesus para alguém. E se tem uma coisa boa para falar de Jesus, irmão, é com o nosso testemunho. Tem crente que anda pela rua, irmão, cara fechado, irmão. A pessoa olha, parece que ele matou 20 pessoas. Esses dias eu achei muito interessante, num comércio que eu entrei, a moça falou assim, esses dias entrou um moço aqui, e eu falei assim, a moça falando, né? Eu falei, o pastor hoje não está bem, porque ele sempre entra aqui e dá bom dia. Só que quando foi sair, ela viu que não era eu. Irmãos, olha como que as pessoas prestam atenção. Crente é feliz, irmão. Outro dia a gente indo na padaria aqui, a padaria Janine, e aquele hábito da bom dia, o moço falou assim, vocês que estão chegando são crentes. Eu perguntei, por quê? Então é importante, irmão, por onde você passar, semeie com o seu testemunho, que você é um servo de Deus e que você tem o que o mundo precisa. Feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus. Esta semana prossegue a nossa semana de oração. Amanhã também teremos oração pela manhã às 6 horas da manhã. Depois temos oração às 8 horas e temos oração às 19 horas. E a Dal prossegue orando. Pai, te louvamos, agradecemos ao Senhor por tua palavra. Fale conosco a cada dia, abençoe a vida dos nossos irmãos que se deslocaram de seus lares a estarem aqui, Senhor Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, guardando, acrescentando na vida dos teus filhos muitas bênçãos, em nome de Jesus, amém. Que a bondosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grandioso, eterno, excelso e sublime amor de Deus e as consolações do seu Espírito Santo seja com todos que aguardam a breve volta de Jesus, e nós dizemos juntos, amém. Deus abençoe, irmão. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Foi um prazer cultuar a Deus juntamente com você. Deus te abençoe.